O Egito Antigo é uma das civilizações mais fascinantes e duradouras da história, com um legado que se estende por mais de 3.000 anos. Ele floresceu ao longo das margens do rio Nilo, cuja fertilidade foi a base para o desenvolvimento econômico, cultural e político. Aqui está uma visão geral de sua história. Período pré-dinástico, antes de 3100 a.C. Antes do surgimento de um Estado unificado, o Egito era habitado por comunidades agrícolas que desenvolveram culturas locais, como a de Nakada e a de Badari. Durante este período, houve um avanço significativo na cerâmica, no comércio e na organização social. Período dinástico inicial, C3.100 a 2.700 a.C. Marca a unificação do Alto e do Baixo Egito sob o faraó Menés I ou Narmer. Estabelecimento da primeira capital, Mênfis. Surgiram instituições administrativas e o conceito de divindade associada ao faraó. Antigo Império, C2.700 a 2.200 a.C. Conhecido como a Era das Pirâmides. Faraós como Djoser, Sefru, Kelps e Kefren lideraram grandes projetos arquitetônicos, como a construção das pirâmides de Gizé. Centralização do poder e progresso na arte e arquitetura. O colapso ocorreu devido a crises políticas e econômicas, dando início a um período de descentralização. Primeiro período intermediário, C2.200 a 2.050 a.C. Uma fase de estabilidade, marcada por lutas entre governadores locais, nomarcas. Declínio da autoridade central e do controle sobre o território. Médio Império, C2.050 a 1.800 a.C. O Egito foi reunificado por Mentuhotep II, da Xi-dinastia. Período de renascimento cultural e econômico. Expansão territorial para a Núbia e fortalecimento do comércio exterior. Segundo período intermediário, C1.800 a 1.550 a.C. Invasão dos Ixos, povos estrangeiros que introduziram novos elementos, como cavalos e carros de guerra. O Egito foi dividido, com os Ixos controlando o norte. Novo Império, C1.550 a 1.070 a.C. Expulsão dos Ixos por Amose e início de um período de grande prosperidade. Terceiro período intermediário, C1.070 a 664 a.C. Fragmentação política e invasões de povos estrangeiros, como os líbios e os núbios. Declínio do poder central. Período tardio, C664 a 332 a.C. Reconquista do Egito por reis saítas, que trouxeram certa estabilidade. Invasão e domínio persa. Final do período tardio com a conquista de Alexandre, o Grande, em 332 a.C. Período helenístico e romano. Após a morte de Alexandre, o Egito ficou sob o controle dos Ptolomeus, incluindo Cleópatra VII, que governou até a conquista romana em 30 a.C. Tornou-se uma província do Império Romano, marcando o fim da Era Faraônica. Contribuições do Egito Antigo. Desenvolvimento da escrita hieroglífica. Avanços na medicina, matemática, arquitetura e engenharia. Sistema de irrigação agrícola que influenciou civilizações posteriores. Arte e religião ricas, com uma visão de mundo profundamente ligada à vida após a morte. Se quiser mais detalhes sobre algum período específico ou aspectos culturais, posso aprofundar. O período pré-dinástico do Egito, antes de 3100 a.C., é a fase da história egípcia que antecede a unificação e o estabelecimento de um Estado centralizado. Durante esse período, as comunidades começaram a se desenvolver ao longo do rio Nilo, aproveitando suas cheias regulares para a agricultura. É um período fundamental para compreender a transição das sociedades tribais para uma civilização complexa. Características principais do período pré-dinástico. Cronologia geral. Este período abrange aproximadamente 6.000 a.C. até 3.100 a.C. Divide-se em fases culturais marcadas por sítios arqueológicos e avanços progressivos. Cultura badariana, C4.400 4.000 a.C. Cultura amratiana ou Nakada I, C4.000 3.500 a.C. Cultura gerziana ou Nakada II, C3.500 3.200 a.C. Cultura Nakada III, protodinástica, C3.200 3.100 a.C. Economia. Agricultura baseada no cultivo de trigo, cevada e linho, irrigada pelas cheias do Nilo. Criação de gado, ovelhas e cabras. D. Religião e cultura.
Práticas religiosas iniciais surgiram, com foco em rituais funerários e crenças na vida após a morte. Enterros começaram a incluir oferendas funerárias, sinalizando uma crença em algum tipo de continuidade espiritual. Divindades primitivas relacionadas ao Nilo, à fertilidade e ao sol começaram a ganhar importância. Arte e tecnologia. Produção de cerâmicas decoradas com motivos geométricos e naturais. Uso do cobre e da pedra para criar ferramentas e ornamentos. Desenvolvimento de técnicas de tecelagem com linho. Objetos de marfim, pedra e ouro evidenciam avanços no artesanato. As fases culturais. Cultura badariana, c. 4.404.000 a.C. Primeira cultura identificada no Vale do Nilo. Agricultura rudimentar e pastoreio. Enterros sofisticados com objetos de cerâmica e ornamentos pessoais. Cerâmica marrom avermelhada com bordas polidas em preto. Cultura Nakada I, amratiana, c. 4.0003.500 a.C. Expansão da agricultura e do pastoreio. Aparição de símbolos que poderiam ser os precursores da escrita hieroglífica. Primeiros sinais de estratificação social em túmulos mais elaborados. Cultura Nakada II, Gerziana, c. 3.503.200 a.C. Aumento do comércio com a Núbia, o Levante e Mesopotâmia. Cerâmica decorada com temas geométricos e cenas de barcos. Surgimento de pequenos reinos ou proto-estados na região do Nilo. Cultura Nakada III, protodinástica, c. 3.203.100 a.C. Período de transição para o Egito unificado. Surgem símbolos reais, como a coroa branca do Alto Egito e a vermelha do Baixo Egito. Artefatos mostram maior complexidade e preparação para a unificação. Unificação e fim do período pré-dinástico. O final do período pré-dinástico é marcado pela consolidação dos proto-reinos em duas regiões principais, o Alto Egito, ao sul, e o Baixo Egito, ao norte. O faraó Narmer, no final da cultura Nakada III, é tradicionalmente associado à unificação do Egito por volta de 3100 a.C., marcando o início do período dinástico Init. O período dinástico inicial do Egito, c. 3.102.700 a.C., marca o início da história unificada do Egito sob um governo centralizado, com o estabelecimento da autoridade faraônica. É também conhecido como o período Tinita, devido à proximidade da cidade de Tinis, no Alto Egito, que teve papel importante na formação dessa era. Principais características. Unificação do Egito. O faraó Narmer, ou Menés, é tradicionalmente reconhecido como o unificador do Alto e do Baixo Egito. Ele consolidou as terras sob um único governo central. A unificação é simbolizada pela palheta de Narmer, que mostra o faraó usando as coroas do Alto, branca, e do Baixo Egito, vermelha. A cidade de Mênfis foi fundada como a nova capital administrativa, situada estrategicamente no limite entre o Alto e o Baixo Egito. Política e organização. O faraó era considerado uma figura divina, representante dos deuses na terra, especialmente de Horus. Surgiram as bases da administração centralizada, com governadores locais chamados de nomarcas supervisionando regiões, nomos. A escrita hieroglífica começou a se desenvolver de forma mais complexa, sendo usada em registros administrativos e religiosos. Economia. A agricultura intensiva foi a base econômica, com destaque para o cultivo de trigo, cevada e linho. Controle rigoroso das cheias do Nilo e de sistemas de irrigação. Comércio ativo com regiões como a Núbia, o Levante e possivelmente Mesopotâmia, trocando produtos como ouro, cobre, madeira e produtos agrícolas. Arte e arquitetura. Desenvolvimento de túmulos reais conhecidos como mastabas, precursoras das pirâmides. Uso crescente da pedra em construções e na produção de artefatos. Estilização artística que enfatizava a figura do faraó e símbolos do poder divino. Religião. O faraó era visto como a encarnação de Horus, o deus falcão, e, ao morrer, passava a ser associado a Osíris. Práticas religiosas começaram a ser mais padronizadas, com templos e rituais dedicados a deuses como Ptah. Dinastias do período dinástico inicial. O período dinástico inicial abrange as dinastias I e II. Dinastia I, c. 3.102.900 a.C. Narmer, Menés I faraó a unificar o Egito, governou a partir de Mênfis. Ahá, Jeridit, consolidaram o poder central e estabeleceram práticas administrativas e religiosas.
túmulos reais foram construídos em Abidos, local sagrado ligado ao culto de Osíris. Dinastia II, c. 2.900–2.700 a.C. Houve uma leve descentralização no início da dinastia, mas o poder foi retomado pelos faraós. Governantes como Casequenve reforçaram a unidade do Egito e realizaram campanhas militares para controlar revoltas e proteger as fronteiras. Introdução de novos elementos simbólicos ligados à realeza, como a combinação das coroas do Alto e do Baixo Egito. Contribuições e legado. Política. A ideia de um Estado centralizado e divino foi consolidada, formando a base para as dinastias seguintes. Religião. As bases do complexo sistema de crenças egípcio, centrado na realeza e na vida após a morte, foram estabelecidas. Arquitetura. A construção de mastabas e templos influenciou o desenvolvimento das pirâmides no Antigo Império. Escrita. A evolução dos hieróglifos permitiu a criação de registros administrativos e inscrições monumentais, fundamentais para a civilização egípcia. O período dinástico inicial foi uma fase de estruturação e consolidação do poder faraônico, lançando as bases para o florescimento do Egito como uma das maiores civilizações do mundo antigo. Se quiser explorar alguma dinastia ou aspecto em detalhe, posso ajudar. O Antigo Império, c. 2.700–2.200 a.C., é considerado a Idade de Ouro do Egito Antigo, marcando um período de estabilidade política, prosperidade econômica e avanços culturais e arquitetônicos. É neste período que surgem as famosas pirâmides, símbolos do poder faraônico e do engenho egípcio. Características gerais. Centralização política. O faraó era a autoridade suprema e era considerado uma divindade vive. Arquitetura e engenharia. Desenvolvimento das técnicas de construção monumental. As pirâmides de Gizé, construídas pelos faraós da quarta dinastia, Quéops, Khafre e Miquerinos, são os exemplos mais emblemáticos. Mastabas, túmulos retangulares, continuaram a ser usadas para a nobreza. Religião. Crescimento do culto a Ra, o deus do sol, especialmente a partir da V-dinastia. O faraó era visto como filho de Ra, reforçando a ligação entre poder e divindade. Desenvolvimento das práticas funerárias e do conceito de vida após a morte, culminando na construção de pirâmides como morada eterna dos faraós. Arte e cultura. Estilo artístico idealizado, com ênfase na representação da figura do faraó como um ser poderoso e divino. Escrita hieroglífica e registros administrativos começaram a ser mais padronizados. Os textos das pirâmides, gravados nas paredes das câmaras funerárias, são os mais antigos textos religiosos conhecidos do Egito. Dinastias do Antigo Império. O Antigo Império compreende as dinastias terceira a sexto. Dinastia III, c. 2.700–2.630 a.C. Djoser, faraó mais famoso desta dinastia, responsável pela construção da pirâmide de degraus em Saqqara, projetada por seu vizir e arquiteto, Imhotep. Esta pirâmide é considerada a primeira grande estrutura de pedra do mundo. Dinastia IV, c. 2.630–2.500 a.C. Período de apogeu arquitetônico, com a construção das pirâmides de Gizé. Quéops, Grande Pirâmide, a maior e mais conhecida. Khafre, construção da segunda maior pirâmide da Grande Esfinge. Miquerinos, pirâmide menor, mas ainda impressionante. Os faraós concentraram grande poder e recursos na construção de suas tumbas monumentais. Dinastia V, c. 2.500–2.350 a.C. Maior ênfase no culto solar. Foram construídos templos dedicados a Ra em vez de pirâmides tão grandiosas. O poder dos sacerdotes começou a crescer, especialmente os de Heliópolis. O faraó Zerka foi o primeiro a construir um templo solar. Dinastia VI, c. 2.350–2.200 a.C. Última dinastia. Declínio e fim do Antigo Império. A descentralização política tornou-se evidente à medida que os nomarcas ganhavam mais autonomia. A redução da produtividade agrícola, devido à instabilidade das cheias do Nilo, levou a dificuldades econômicas. O poder do faraó foi desafiado, marcando o início do primeiro período intermediário, c. 2.200–2.050 a.C. Legado do Antigo Império. As pirâmides e outros monumentos arquitetônicos continuam sendo símbolos duradouros da civilização egípcia. O conceito de faraó como um líder divino foi estabelecido, moldando a identidade cultural do Egito por milênios. A administração centralizada e os avanços tecnológicos deixaram um impacto profundo na história egípcia.
Se precisar de detalhes sobre um faraó específico, as pirâmides ou a organização administrativa, é só pedir. O primeiro período intermediário, c. 2.202.050 a.C., é uma fase de transição na história egípcia, caracterizada por instabilidade política, fragmentação do poder central e desafios econômicos e climáticos. Apesar de ser visto como um período de crise, ele também trouxe inovação cultural e maior autonomia às regiões, estabelecendo bases para o renascimento no Médio Império. Causas do declínio do Antigo Império. Declínio do poder central. O longo reinado de Pepi II, da Sexta Dinastia, enfraqueceu a autoridade central, com governadores locais, nomarcas, ganhando maior autonomia. Após sua morte, houve uma disputa sucessória que agravou a fragmentação do poder. Crises econômicas. A diminuição da produtividade agrícola, devido à redução das cheias regulares do Nilo, levou à escassez de alimentos. A instabilidade econômica enfraqueceu a capacidade do governo de manter grandes projetos e de sustentar uma administração centralizada. Mudanças climáticas. Estudos indicam que uma possível seca afetou o Nilo, reduzindo as cheias que sustentavam a agricultura egípcia. A fome e as dificuldades econômicas geraram instabilidade social. Características do período. Fr. Cultura e religião. Apesar das dificuldades, houve um florescimento da literatura e da arte funerária. Textos como os textos de cofins, textos dos sarcófagos, refletiam mudanças nas crenças religiosas, democratizando o acesso à vida após a morte, que antes era mais restrita à realeza. As tumbas locais tornaram-se mais elaboradas, refletindo a ascensão da elite provincial. Conflitos. Os reis de Heracleópolis tentaram consolidar o controle sobre todo o Egito, mas enfrentaram resistência dos governantes tebanos. O conflito entre as duas regiões culminou na vitória dos reis de Tebas, liderados por Mentuhotep II. Dinastias do primeiro período intermediário. Sétima e oitava dinastias, c. 2.202.150 a.C. Marcadas por instabilidade e reinados curtos de faraós pouco documentados. Controlaram Mênfis, mas com poder limitado. Nona e X dinastias, c. 2.152.050 a.C. Baseadas em Heracleópolis, tentaram controlar o Baixo Egito e restabelecer a ordem. Os governantes foram mais eficazes localmente, mas não conseguiram unificar o Egito. Início da Xi dinastia, c. 2.152.050 a.C. Governantes de Tebas começaram a expandir seu controle no Alto Egito. Finalmente, Mentuhotep II derrotou os heracleopolitanos, reunificando o Egito e marcando o início do Médio Império. Inovações e legado. Mudanças culturais. Expansão da literatura sapiencial, instruções e conselhos, e textos funerários. Democratização das práticas religiosas e da vida após a morte. Autonomia regional. Os governadores locais ganharam destaque, desenvolvendo projetos e estilos artísticos regionais que enriqueceram a diversidade cultural do Egito. Preparação para o Médio Império. A vitória de Tebas e o aprendizado com as falhas administrativas do Antigo Império levaram a reformas que fortaleceram o Egito no Médio Império. O fim do primeiro período intermediário. O faraó Mentuhotep II, da Xi dinastia, reunificou o Egito por volta de 2050 a.C., estabelecendo a capital em Tebas e inaugurando o Médio Império. Sua vitória encerrou o período de fragmentação e iniciou uma nova era de prosperidade e estabilidade. Caso queira mais detalhes sobre as dinastias ou textos literários do período, posso expandir. O Médio Império, c. 2.051.800 a.C., foi uma época de renascimento e prosperidade para o Egito, marcada pela reunificação do território sob um governo centralizado, avanços culturais, econômicos e artísticos, além de maior preocupação com o bem-estar do povo. Este período é frequentemente considerado a era clássica do Egito devido à sua estabilidade e realizações. Características gerais. Reunificação e centralização. O faraó Mentuhotep II, Xi dinastia, reunificou o Egito após o primeiro período intermediário, consolidando o poder em Tebas. A centralização foi retomada, com reformas administrativas que fortaleceram o controle do faraó sobre os nomos. Administração e economia. A administração foi reorganizada, com governadores locais supervisionados de perto pelo governo central. A agricultura floresceu com melhor controle das cheias do Nilo e sistemas de irrigação mais eficientes. Comércio expandido com a Núbia, o ouro e pedras preciosas, produtos exóticos, e o Levante, madeira e bens de luxo.
Expansão territorial. Os faraós do Médio Império consolidaram o controle sobre a Núbia, rica em ouro e outros recursos. Fortalezas como as de Bui em Senna foram construídas para proteger as fronteiras do sul. Religião. O culto a Amon começou a ganhar importância, especialmente em Tebas, onde Amon foi sincretizado com Ra como Amon-Ra. A vida após a morte tornou-se mais acessível, refletida nos textos dos sarcófagos, que democratizavam práticas antes restritas à elite. Cultura e arte. Literatura floresceu, com obras como o Conto de Sinui, que explora temas de lealdade e de dinastias do Médio Império. O Médio Império inclui as dinastias Xi e 12. Dinastia Xi c. 2.051.993 a.C. Mentuhotep II reunificou o Egito e foi venerado como o segundo fundador do país. Enterrado em Deir el-Bahari. Mentuhotep III e IV continuaram a expansão e a estabilidade, mas perderam influência no final, preparando o caminho para a 12 dinastia. Dinastia 12, c. 1.993-1.800 a.C. A Era de Ouro do Médio Império. Amenemhat I fundou a dinastia e estabeleceu uma nova capital em Ititaui, próxima ao Faium. Senusera I expandiu o poder egípcio na Núbia e fortaleceu o culto a Amon. Senusera III, faraó mais famoso da dinastia, considerado um grande conquistador e administrador. Reformou o governo, diminuindo o poder dos nomarcas. Amenemhat III supervisou projetos monumentais, como o aumento da exploração no Faium e a construção do complexo conhecido como o Labirinto de Avara. Avanços e inovações. Reformas administrativas. Redução do poder local dos nomarcas e fortalecimento do governo central. Controle rígido sobre as fronteiras e o comércio exterior. Engenharia e arquitetura. Projetos de irrigação no Faium, transformando áreas pantanosas em terras agrícolas férteis. Construção de fortalezas ao longo do Nilo na Núbia. Pirâmides menores, mas com inovações estruturais. Literatura. Obras clássicas, como o Conto de Sinui, as Instruções de Amenemhat e os Hinos a Amon. Temas de moralidade, lealdade e a relação entre o faraó e o povo. Religião. Amon, como deus de Tebas, começou a assumir um papel central no panteão egípcio. Maior acessibilidade às práticas funerárias e a crença na vida após a morte. Declínio do Médio Império. A fraqueza da última fase da 12 dinastia e o breve governo da 13 dinastia resultaram em descentralização. A invasão e ocupação de partes do Egito pelos Hicsos marcaram o início do segundo período intermediário, c. 1.801.550 a.C. Legado do Médio Império. Uma das fases mais culturalmente ricas e influentes. O segundo período intermediário, c. 1.801.550 a.C., foi uma era de fragmentação política e instabilidade no Egito, marcada pela presença de dinastias rivais e pela ocupação de partes do território pelos Hicsos, um povo estrangeiro que trouxe importantes inovações. Apesar das dificuldades, o período também plantou as sementes para a reunificação e o florescimento do novo império. Contexto histórico. Declínio do Médio Império. A fraqueza das últimas fases da 12 dinastia e a falta de governantes fortes na 13 dinastia contribuíram para a descentralização do poder. Nomarcas e líderes regionais ganharam autonomia, enfraquecendo o controle central. Invasões e fragmentação. Os Hicsos, um povo originário do Levante, provavelmente cananeus, se estabeleceram no norte do Egito, delta do Nilo, por volta de 1650 a.C. No Alto Egito, Tebas continuou sob o controle de dinastias locais, resistindo à influência Hicso. Características do período. Divisão territorial. O Egito foi dividido em pelo menos 3 grandes esferas de poder. Hicsos, 15 dinastia controlavam o delta do Nilo e estabeleceram sua capital em Avares. Tebas, 16 e 17 dinastias governantes locais no Alto Egito, que eventualmente liderariam a expulsão dos Hicsos. Outros pequenos reinos e chefes locais no Médio Egito. Inovações introduzidas pelos Hicsos. Introduziram o cavalo e o carro de guerra, que mais tarde seriam usados pelos egípcios no novo império. Melhorias na metalurgia, incluindo armas e ferramentas de bronze. Técnicas avançadas de arco composto e têxteis. Cultura e religião. Os Hicsos adotaram muitos aspectos da cultura egípcia, incluindo a adoração de deuses locais, como o Sete, associado ao deus estrangeiro Baal.
Apesar da instabilidade política, a produção cultural e religiosa continuou, especialmente em Tebas. Resistência tebana. Os reis tebanos da 17ª dinastia, como Sequenerrat-An e Camose, começaram a confrontar os Ixos militarmente, preparando o terreno para a Reunif. 14 Dinastia, c. 1.801.650 a.C. Governantes locais no delta oriental do Nilo, contemporâneos à 13 Dinastia, eventualmente dominados pelos Ixos. 15 Dinastia, c. 1.651.540 a.C. Dinastia dos Ixos, que governou o norte do Egito a partir de Avares. Os Ixos mantiveram uma relação de coexistência com Tebas até os conflitos finais. 16 Dinastia, c. 1.651.580 a.C. Pequenos governantes locais do Alto Egito, contemporâneos aos Ixos, com pouco poder real. 17 Dinastia, c. 1.581.550 a.C. Governantes tebanos que lideraram a resistência contra os Ixos e unificaram o Egito. Destaques: Sequenerrat-An iniciou as campanhas contra os Ixos, mas foi morto em batalha. Camose continuou a luta, atacando Avares e enfraquecendo os Ixos. Amose-I finalmente expulsou os Ixos e fundou o Novo Império. Novo Império, c. 1.551.070 a.C., é considerado o auge da civilização egípcia, marcado por expansão territorial, poderio militar, avanços culturais e arquitetônicos, e a supremacia do Egito no Oriente Próximo e na África. Foi um período de estabilidade interna e projeção externa, com faraós que deixaram um legado duradouro. Contexto histórico. Reunificação sob Amose-I. Amose-I, fundador da 18ª dinastia, expulsou os Ixos, reunificou o Egito e iniciou uma era de centralização e estabilidade. Estabeleceu o Egito como uma potência militar e econômica. Expansão territorial. O Egito expandiu suas fronteiras para o norte, dominando o Oriente Próximo, Canaã e Síria, e para o sul, controlando a Núbia. A expansão trouxe riqueza por meio de tributos, comércio e acesso a recursos estratégicos, como ouro e ébano. Fases do Novo Império. O Novo Império é dividido nas dinastias 18, 19 e 20. Dinastia 18, c. 1.551.292 a.C. Amose-I, reunificador e primeiro faraó do Novo Império. Consolidou o poder egípcio internamente e retomou o controle sobre a Núbia. Hatshepsut, faraó mulher, conhecida por sua administração pacífica e expedições comerciais. Tutemés III, grande conquistador, expandiu o Egito ao seu maior território, consolidando o domínio sobre Canaã e Síria. Amenófis III, reinou durante um período de estabilidade e prosperidade, construindo grandes monumentos como o Templo de Luxor. Akhenaton introduziu uma reforma religiosa monoteísta, promovendo o culto exclusivo a Aton. Sua capital foi Akhetaton, atual Amarna. Esse período, conhecido como Revolução Amarniana, trouxe mudanças culturais, mas foi efêmero. Tutancâmon retornou ao politeísmo após a morte de Akhenaton. Seu reinado foi breve, mas sua tumba intacta, descoberta em 1922, tornou-se um ícone moderno. Horemheb restaurou a ordem após o período de Amarna e preparou o caminho para a 19ª dinastia. Dinastia 19, c. 1.2921.187 a.C. Ramsés, fundador da dinastia, governou brevemente, consolidando reformas administrativas. Seti-I expandiu novamente as fronteiras do Egito, reforçando o controle sobre Canaã e a Núbia. Deixou o magnífico templo de Abidos. Ramsés II, Ramsés, o grande e o mais famoso faraó do Novo Império. Reinou por 66 anos, construiu monumentos grandiosos como Abu Simbel e o Ramesseum, e participou da famosa Batalha de Cádiz contra os hititas, resultando no primeiro tratado de paz registrado. Merneptah, filho de Ramsés II, defendeu o Egito contra invasões líbias e os primeiros registros de povos do mar. Dinastia 20, c. 1.871.070 a.C. Ramsés III, último grande faraó do Novo Império. Defendeu o Egito contra os povos do mar e invasões líbias, mas enfrentou declínio econômico. Declínio final. Após Ramsés III, o Egito sofreu crises econômicas, corrupção e instabilidade política. A crescente independência dos sacerdotes de Amon e invasões estrangeiras enfraqueceram o Estado. Características do Novo Império. Expansão militar. O Egito tornou-se uma potência militar, empregando novas tecnologias como o carro de guerra, herdado dos Ixos.
Faraós eram frequentemente representados como guerreiros em batalhas. Economia e comércio. Religião. O culto a Amon, especialmente em Tebas, tornou-se predominante. A construção de templos monumentais como Karnak demonstrava a importância do clero de Amon. A experiência monoteísta de Akhenaton foi um episódio singular e controverso. Arte e arquitetura. Monumentos gigantescos, como templos, Luxor, Karnak e tumbas no Vale dos Reis. Esculturas grandiosas e detalhadas, simbolizando a força e a divindade dos faraós. Cultura. Desenvolvimento literário e artístico. O Egito era um centro cultural influente no mundo antigo. Declínio do novo império. O enfraquecimento econômico, devido ao custo das campanhas militares e à corrupção, prejudicou o poder central. Sacerdotes de Amon em Tebas ganharam influência, desafiando a autoridade do faraó. Invasões de líbios e povos do mar contribuíram para a fragmentação do poder. O período terminou com o início do terceiro período intermediário, c. 1070 a.C., marcado por descentralização e invasões estrangeiras. Legado do novo império. O auge do poder egípcio e sua influência no Mediterrâneo e no Oriente Próximo. Avanços culturais, artísticos e religiosos que moldaram a identidade egípcia. Inspirou civilizações posteriores, sendo lembrado como a Era Dourada do Egito. Se desejar explorar dinastias ou faraós específicos, como Ramsés II ou Hatshepsut, posso detalhar mais. O terceiro período intermediário, c. 1.07664 a.C., foi uma era de descentralização política, instabilidade e divisão territorial no Egito, marcada pela perda de influência externa e pelo domínio crescente de povos estrangeiros. Apesar disso, o período teve relevância cultural e religiosa, com os sacerdotes de Amon assumindo um papel proeminente. Contexto histórico. Declínio do Novo Império. O enfraquecimento econômico e político no final do Novo Império contribuiu para a fragmentação do poder. As sucessivas invasões por líbios, núbios e assírios marcaram o início deste período. O Egito deixou de ser uma potência dominante torno. Dinastias do terceiro período intermediário. Dinastia 21, c. 1.070945 a.C., fundada em Tanis, no delta do Nilo. Os faraós tinham controle limitado, enquanto os sacerdotes de Amon em Tebas dominavam o sul. Predominância de alianças religiosas e casamentos entre a realeza e o clero. Dinastia XXI, c. 945 ou 720 a.C., fundada por Sheshonri, de origem líbia. Sheshonri é conhecido por ter reunificado brevemente o Egito e liderado campanhas militares na Palestina, mencionadas na Bíblia. Após Sheshon, o Egito voltou à fragmentação. Dinastia Xiii-Xiu, c. 818 ou 715 a.C., caracterizadas por governos locais fragmentados. Pequenos reis independentes governaram no delta, enquanto Tebas permaneceu sob os sacerdotes de Amon. Dinastia XXV, c. 747 ou 664 a.C., conhecida como a Dinastia Núbia. Os faraós núbios, vindos de Ku, o atual Sudão, reunificaram o Egito e restauraram práticas culturais e religiosas do antigo reino. Pi, ou Pianki, liderou a conquista do Egito e estabeleceu sua capital em Napata. Taarca, um dos faraós mais notáveis, foi responsável por grandes projetos arquitetônicos, como a expansão do Templo de Karnak. Invasão assíria. Durante o final da XXV dinastia, o Egito foi invadido pelos assírios, que derrotaram os núbios e colocaram governantes vassalos no delta. Esse conflito marcou o início da transição para o período tardio. Características do terceiro período intermediário. Divisão territorial. A coexistência de múltiplos centros de poder resultou em uma administração fragmentada e, frequentemente, em rivalidades entre governantes. Influência estrangeira. Líbios e núbios tiveram papéis significativos na política egípcia. Apesar disso, ambos adotaram muitos elementos da cultura egípcia, especialmente em religião e arte. Religião. Os sacerdotes de Amon em Tebas acumularam grande poder, rivalizando com os faraós. A figura do sumo sacerdote de Amon às vezes era tão poderosa quanto a do faraó. Arte e cultura. O estilo Ar. Conflitos e invasões. Além dos assírios, o Egito enfrentou ameaças de populações locais e estrangeiras, agravando a fragmentação. Fim do terceiro período intermediário.
A invasão assíria e a destruição de Tebas por Assurbanipal em 663 a.C. enfraqueceram ainda mais o Egito. A ascensão de Psamético I, da XXVI dinastia, período tardio, sob proteção assíria, marcou o fim da Era Intermediária e o início de uma nova fase de reunificação. Legado do Terceiro Período Intermediário. Apesar da fragmentação, houve uma continuidade cultural e religiosa, mantendo a identidade egípcia. A presença de núbios e líbios resultou em uma fusão cultural, especialmente nas artes e práticas funerárias. O período serviu como transição para a última grande fase do Egito antes do domínio estrangeiro definitivo. Se desejar detalhes sobre dinastias específicas, a presença núbia ou o impacto das invasões assírias, posso aprofundar mais. O período tardio, c. 664-332 a.C., foi a última fase da história faraônica do Egito antes do domínio helenístico com a chegada de Alexandre, o Grande. Essa era foi marcada pela reunificação sob a XXVI dinastia, uma sucessão de invasões estrangeiras e tentativas de revitalizar o poder e a cultura egípcia. Contexto histórico. Reunificação pelo Reino Saíta, XXVI dinastia. Após a invasão assíria, o Egito foi reunificado sob Psamético I, 664-610 a.C., que estabeleceu sua capital em Sais, no delta do Nilo. Psamético aproveitou o declínio do poder assírio para consolidar seu controle e restaurar a identidade egípcia. Invasões estrangeiras. O Egito enfrentou sucessivas invasões de povos estrangeiros, incluindo persas e gregos. Apesar disso, a cultura egípcia mostrou resiliência, continuando a influenciar os invasores. Dinastias do período tardio. XXVI dinastia, 664-525 a.C., Reino Saíta. Psamético I reunificou o Egito e estabeleceu relações diplomáticas e comerciais com o mundo grego. Neco II, famoso por suas campanhas militares e pela tentativa. XXVI dinastia, 525-404 a.C., domínio persa. O Egito foi conquistado por Cambises II, do Império Aquemênida, após a derrota de Psamético III na Batalha de Pelúcio. Governantes persas, como Dário I, respeitaram a cultura egípcia, promovendo construções e mantendo a administração tradicional. A resistência egípcia foi constante, culminando em revoltas esporádicas contra os persas. XXVI a XXX dinastias, 404-343 a.C., restauração efêmera. Houve breves períodos de independência, liderados por faraós como Amirteu, da XXVI dinastia, e Nectanebo I II, da XXX dinastia. A última dinastia nativa egípcia, a XXX, tentou reviver o poderio do Egito, mas enfrentou novos desafios externos. XXXI dinastia, 343-332 a.C., segunda dominação persa. Os persas reconquistaram o Egito sob Artaxerxes III, mas sua administração foi breve. O domínio persa terminou com a chegada de Alexandre, o Grande, que derrotou Dário III em 332 a.C., marcando o fim do período tardio e o início da Era Helenística. Características do período tardio. Política e sociedade. Governantes tentaram revitalizar as tradições do Antigo Egito, destacando-se o uso da língua hieroglífica e a promoção de cultos religiosos tradicionais. O Egito tornou-se um ponto estratégico para os impérios estrangeiros devido à sua riqueza e posição geográfica. Religião. O culto aos deuses egípcios permaneceu central, mesmo sob domínio estrangeiro. Persas e gregos respeitaram, em grande parte, os templos e práticas religiosas. Economia e comércio. O comércio internacional floresceu, especialmente com os gregos, que estabeleceram um papel significativo na economia egípcia. Náucrates tornou-se um importante centro comercial e cultural. Arte e arquitetura. A arte foi marcada por uma mistura de tradições egípcias e influências estrangeiras. Templos grandiosos continuaram a ser construídos, incluindo os de Nectanebo I II. Resistência ao domínio estrangeiro. O Egito resistiu repetidamente ao controle PE. Fim do período tardio. Em 332 a.C., Alexandre, o Grande, entrou no Egito sem enfrentar resistência e foi recebido como libertador. Alexandre fundou Alexandria, que se tornaria um dos maiores centros culturais do mundo antigo. A chegada de Alexandre marcou o início do período helenístico no Egito, com o estabelecimento da dinastia ptolemaica. Legado do período tardio. Resiliência cultural. Apesar das invasões estrangeiras, o Egito manteve viva sua cultura, religião e identidade.
Os faraós do período tardio buscaram uma renascença cultural, inspirando-se no Antigo e no Novo Impérios. Influência grega. O intercâmbio com os gregos abriu caminho para a fusão cultural que seria característica do período ptolemaico. Fim do Egito faraônico. Este período encerra a longa história dos faraós nativos, sendo uma transição para um Egito sob domínio estrangeiro, que persistiria até o período romano. Se quiser detalhes sobre as dinastias específicas, figuras como Psamético I ou Nectanebo II, ou o impacto do domínio persa e grego, posso explorar mais. O período helenístico e romano, c. 332 a.C. 395 d.C., é uma fase crucial da história do Egito, marcada pela conquista de Alexandre, o Grande, e pelo domínio posterior da dinastia ptolemaica, seguida pela anexação do Egito ao Império Romano. Durante este período, o Egito experimentou grandes transformações culturais, políticas e econômicas, sendo profundamente influenciado pelas culturas grega e romana, mas também mantendo suas tradições egípcias. Período helenístico, c. 332-30 a.C. O Egito foi conquistado por Alexandre, o Grande, em 332 a.C., marcando o início do domínio helenístico. Após a morte de Alexandre em 323 a.C., seu império foi dividido entre seus generais, e o Egito foi governado pela dinastia ptolemaica, fundada por Ptolomeu e Soter, um dos generais de Alexandre. Dinastia ptolemaica, c. 332-30 a.C. Alexandre, o Grande. Após sua vitória sobre Dário III, Alexandre entrou no Egito e foi proclamado Fá. Ptolomeu e Soter, c. 323-283 a.C. Após a morte de Alexandre, Ptolomeu I, um de seus generais, se tornou o governante do Egito, iniciando a dinastia ptolemaica. Ptolomeu consolidou o poder, mantendo muitas das instituições egípcias, mas introduziu elementos da cultura grega. Alexandria tornou-se um centro intelectual e científico, famosa pela Biblioteca de Alexandria, uma das maiores bibliotecas do mundo antigo, e pelo Museu de Alexandria, um centro de aprendizado. Reinos ptolemaicos. A dinastia ptolemaica governou o Egito por mais de 300 anos, mas sua autoridade foi frequentemente desafiada por tensões internas e externas. A dinastia procurou manter as tradições egípcias, mas também promoveu a cultura grega, o que gerou uma fusão de elementos culturais hélio-egípcios. Cleópatra VII, 69-30 a.C. A última governante da dinastia ptolemaica, Cleópatra VII, é uma das figuras mais icônicas da história do Egito. Ela se destacou pela sua inteligência, habilidades políticas e alianças com líderes romanos. Cleópatra formou alianças com Júlio César e depois com Marco Antônio, na tentativa de restaurar o poder do Egito. Sua luta contra Otávio, o futuro imperador Augusto, culminou na Batalha de Ácio, 31 a.C., onde suas forças foram derrotadas. Com a derrota de Cleópatra e Marco Antônio, o Egito foi anexado ao Império Romano, marcando o fim da dinastia ptolemaica e do Egito independente. Período Romano, 30 a.C., 395 d.C. Após a morte de Cleópatra e a derrota de Marco Antônio, o Egito tornou-se uma província do Império Romano. Durante este período, o Egito perdeu sua independência política, mas continuou a desempenhar um papel vital na economia romana, especialmente como fonte de grãos. O Egito sob domínio romano. Egito como província romana. O Egito foi anexado por Augusto em 30 a.C., após a morte de Cleópatra. O imperador romano assumiu o controle direto da região, que passou a ser governada por um prefeito romano. O Egito foi considerado uma província de grande importância estratégica e econômica para Roma, devido à sua produção agrícola, principalmente de grãos, que era essencial para alimentar a população romana. A cultura egípcia continuou a influenciar a arte e a religião romana, com o culto aos deuses egípcios, como Ísis, se espalhando por todo o império. Religião e cultura. A religião egípcia continuou a prosperar sob o domínio romano, com o culto de Ísis tornando-se particularmente popular no Império Romano, sendo até adorada em Roma. No entanto, o Império Romano também promoveu o imperialismo religioso, e a cultura romana passou a dominar, gradualmente, sobre as tradições egípcias. A arte egípcia manteve suas características tradicionais, mas começou a incorporar influências romanas, especialmente no estilo de retratar os faraós e figuras nobres. Declínio e cristianização. No final do período romano, o Egito experimentou uma série de mudanças, incluindo a introdução do cristianismo. O cristianismo se espalhou rapidamente pelo Egito, e Alexandria tornou-se um centro importante do cristianismo primitivo.
Em 391 d.C., o imperador romano Teodósio proibiu os cultos pagãos e ordenou a destruição dos templos egípcios tradicionais, como o famoso Templo de Serapis em Alexandria, marcando o fim oficial da religião egípcia. A cristianização do Egito culminou na fundação do cristianismo copta e na transformação das práticas religiosas egípcias em uma forma de cristianismo local. Características do período helenístico e romano. Fusão cultural. A era helenística no Egito viu a fusão das culturas grega e egípcia. A língua grega tornou-se a língua administrativa, enquanto a religião egípcia foi adaptada para incorporar influências gregas. A Alexandria helenística tornou-se o centro de aprendizagem do mundo antigo, e grandes filósofos, cientistas e matemáticos, como Euclides e Aristarco de Samos, viveram e trabalharam lá. Economia. O Egito continuou sendo um dos. O comércio de tecidos, papéis, perfumes e outros produtos também desempenhou um papel significativo. Arte e arquitetura. A arquitetura egípcia continuou a influenciar a construção romana, embora a construção de monumentos grandiosos tenha diminuído. No entanto, foram erguidos templos e edifícios que mesclavam estilos romanos e egípcios, como o Templo de Ísis em Philae. Declínio e transformações. O Egito experimentou uma crescente romanização, especialmente nas áreas urbanas. A ascensão do cristianismo e a destruição dos templos egípcios simbolizaram o fim de muitas tradições religiosas e culturais antigas. Legado do período helenístico e romano. Alexandria permaneceu como um dos maiores centros culturais e intelectuais do mundo antigo, influenciando a ciência, a filosofia e a arte. A fusão da cultura grega com as tradições egípcias deixou um legado duradouro na arte, arquitetura e religião. O cristianismo, que se espalhou no Egito, teve um impacto profundo na história religiosa e cultural da região, moldando o Egito medieval e moderno. Se você deseja mais detalhes sobre figuras específicas como Cleópatra ou sobre a Alexandria helenística, posso fornecer mais informações. O Egito Antigo teve uma influência profunda e duradoura no desenvolvimento das civilizações posteriores, com contribuições em diversas áreas, incluindo a arte, arquitetura, ciência, religião e filosofia. Sua riqueza cultural e inovações foram essenciais para o progresso de várias áreas do conhecimento humano, deixando um legado que persiste até hoje. Contribuições do Egito Antigo. 1. A arquitetura e engenharia. Pirâmides e templos. O Egito Antigo é famoso por suas grandiosas construções, como as pirâmides de Gizé, especialmente a Grande Pirâmide de Quéops, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Esses monumentos exigiram avanços significativos em engenharia e organização do trabalho. A construção de templos como o de Karnak e o Templo de Luxor também reflete a maestria dos egípcios em arquitetura monumental. Sistemas de irrigação. O Egito desenvolveu técnicas sofisticadas para aproveitar as inundações do Nilo, com sistemas de irrigação que permitiam uma agricultura altamente produtiva. Isso foi fundamental para o crescimento e a estabilidade do império. 2. Matemática e geometria. Sistema numérico. Os egípcios usavam um sistema numérico baseado em hieróglifos, que incluía símbolos para unidades, dezenas, centenas e milhares. Esse sistema era eficiente para registrar contagens e medir áreas de terras. Geometria. Os egípcios eram hábeis em geometria, o que é evidente nas suas construções monumentais. Eles desenvolviam métodos de medição de áreas, como para a construção das pirâmides e outras estruturas, e também utilizavam a geometria para o cálculo de terrenos e para medir os níveis do Nilo. Calendário. O calendário egípcio, baseado no ciclo solar, foi um dos primeiros a organizar o ano em 365 dias. Essa estrutura foi fundamental para a agricultura e para as celebrações religiosas, e teve grande influência em calendários posteriores. 3. Medicina. Avanços médicos. O Egito Antigo possuía conhecimentos avançados de anatomia e técnicas cirúrgicas. Médicos egípcios. Astronomia. Estudos sobre o Nilo e as estrelas. A astronomia no Egito estava intimamente ligada à observação das estrelas e do ciclo do Nilo. O movimento de estrelas como a estrela Sirius, que estava relacionada à inundação anual do Nilo, ajudava os egípcios a prever o início das cheias e, assim, a planejar a agricultura. Calcular o tempo. Além do calendário solar, os egípcios desenvolveram um calendário lunar para fins religiosos e práticos. Também faziam uso de observações astronômicas para construir seus monumentos, como as pirâmides, que possuíam alinhamentos astronômicos precisos. 5. Escrita e literatura. Hieróglifos. Os egípcios inventaram um sistema de escrita, os hieróglifos, que usavam imagens e símbolos para representar sons, palavras e ideias.
Essa forma de escrita foi usada para registrar eventos históricos, textos religiosos e administrativos, e teve grande influência em outras culturas do Oriente Próximo. Literatura. O Egito produziu uma rica tradição literária, incluindo textos religiosos, poesia e sabedoria. Obras como os textos das pirâmides, os livros dos mortos e os contos de Anubis são exemplos da literatura egípcia, que mesclavam mitologia, moralidade e crenças espirituais. 6. Arte. Estilo único. A arte egípcia é notável por seu estilo altamente formal e simbólico, em que figuras eram representadas de maneira estilizada para enfatizar qualidades ideais, como força, perfeição e continuidade. A forma da arte egípcia teve uma durabilidade impressionante e influenciou muitos períodos posteriores. Escultura e pintura. Os egípcios eram mestres na escultura em pedra, madeira e outros materiais, criando imagens imponentes de deuses, faraós e figuras mitológicas. As pinturas em tumbas, por exemplo, serviam para garantir a vida após a morte e representavam cenas do cotidiano, bem como passagens religiosas. Religião e filosofia. Crenças espirituais. A religião egípcia era caracterizada por um panteão complexo de deuses e deusas que representavam força. Filosofia moral e ética. O conceito de Ma'at, que representava a verdade, justiça e harmonia universal, era central na ética egípcia. O Livro dos Mortos e outros textos espirituais forneciam uma filosofia sobre a vida após a morte, com ênfase no julgamento moral da alma. 8. Comércio e economia. Relações comerciais. O Egito Antigo foi um dos primeiros grandes centros de comércio, tanto dentro da África quanto em regiões vizinhas, como o Oriente Próximo e o Mediterrâneo. O ouro, cobre, papiro e linho egípcios eram altamente valorizados e exportados para outras regiões. Moeda e comércio. Embora o sistema de trocas por mercadorias tenha sido predominante, os egípcios também usavam formas iniciais de moeda, e as rotas comerciais através do Nilo conectavam as várias partes do Egito e além, facilitando a troca de bens e culturas. Legado duradouro do Egito Antigo. Influência cultural. A arte, religião, ciência e literatura egípcia influenciaram não só os impérios vizinhos, mas também as civilizações posteriores, como a grega, romana e até mesmo a moderna. Arquitetura monumental. O design e a construção das pirâmides e templos egípcios continuam a inspirar engenheiros, arquitetos e estudiosos. Contribuições científicas. Os avanços egípcios em astronomia, matemática e medicina estabeleceram as bases para o desenvolvimento dessas disciplinas nas civilizações subsequentes. O Egito Antigo deixou um legado inestimável que moldou muitos aspectos da sociedade moderna e influenciou profundamente o desenvolvimento das culturas ocidentais, orientais e africanas. O período pré-dinástico, c. 6.0003.100 a.C., corresponde à fase inicial da civilização egípcia, antes da unificação do Egito sob a primeira dinastia. Durante esse período, ocorreram importantes desenvolvimentos culturais, sociais e tecnológicos que formaram a base para o surgimento do Estado egípcio dinástico. As principais características do período pré-dinástico incluem: 1. Desenvolvimento da agricultura e assentamentos permanentes. O período pré-dinástico viu o Egito se tornar uma sociedade predominantemente agrícola, graças à inundação anual do Nilo, que fertilizava as terras ao longo do rio. Isso permitiu o cultivo de trigo, cevada, linho e outros alimentos, sustentando o crescimento da população. A agricultura possibilitou o surgimento dos primeiros assentamentos permanentes ao longo do Vale do Nilo e no Delta. Esses assentamentos gradualmente se tornaram comunidades mais complexas. 2. Divisão em culturas regionais. O Egito, no período pré-dinástico, era composto por diversas culturas regionais, cada uma com suas características próprias, mas todas compartilhando elementos culturais semelhantes. As principais dessas culturas foram: cultura de Badari, c. 4.504.000 a.C., caracterizada pela produção de cerâmica fina e utensílios de pedra polida. Essa cultura mostra sinais de uma sociedade já desenvolvida, com práticas de sepultamento e arte. Cultura de Nakada, c. 4.0003.100 a.C., foi uma das mais importantes e influentes do período, dividida em 3 fases: Nakada I, Nakada II e Nakada III. Durante a fase Nakada III, as cidades começaram a se formar, e o processo de unificação política do Egito já estava em andamento. A arte e a cerâmica dessa cultura eram notáveis. Cultura de Merinde, c. 5.0004.000 a.C., localizada no delta do Nilo, essa cultura tinha uma economia baseada em pesca, agricultura e comércio. 3. Formação de primeiras estruturas sociais e políticas.
Durante o período pré-dinástico, a sociedade egípcia passou a se organizar. Crescimento do comércio e interações regionais. O comércio, especialmente de bens como pedras preciosas, metais e outros materiais raros, desempenhou um papel importante. O Nilo era uma via de comunicação vital, facilitando o comércio entre as diferentes regiões egípcias e até com outras culturas ao longo do Nilo e no Oriente Médio. O Egito também tinha contatos comerciais com regiões do Ponto Levante, Mesopotâmia e Núbia, e as evidências arqueológicas de artefatos importados sugerem um intercâmbio cultural. 8. Inovações culturais. Desenvolvimento da escrita. Durante o período pré-dinástico, começaram a surgir os primeiros sistemas de escrita em hieróglifos, especialmente com a criação de símbolos para representar sons e objetos. Essa escrita seria fundamental para a administração e religião egípcia no futuro. Resumo das características. Economia agrícola baseada nas inundações do Nilo. Desenvolvimento de culturas regionais como Badari, Nakada e Merinde. Formação de uma sociedade hierárquica e estruturas políticas rudimentares. Avanços tecnológicos e no artesanato, como cerâmica e ferramentas de pedra. Religião e rituais funerários começando a se organizar. Processo de unificação do Egito, que se concretiza com Narmer, fundando a primeira dinastia. Comércio crescente com outras regiões e intercâmbio cultural. Este período foi crucial para a formação das bases da civilização egípcia, que floresceria nos períodos subsequentes com o estabelecimento do Antigo Império e a construção das grandes pirâmides. Crescimento do comércio e interações regionais. O comércio, especialmente de bens como pedras preciosas, metais e outros materiais raros, desempenhou um papel importante. O Nilo era uma via de comunicação vital, facilitando o comércio entre as diferentes regiões egípcias e até com outras culturas ao longo do Nilo e no Oriente Médio. O Egito também tinha contatos comerciais com regiões do Ponto Levante, Mesopotâmia e Núbia, e as evidências arqueológicas de artefatos importados sugerem um intercâmbio cultural. 8. Inovações culturais. Desenvolvimento da escrita. Durante o período pré-dinástico, começaram a surgir os primeiros sistemas de escrita em hieróglifos, especialmente com a criação de símbolos para representar sons e objetos. Essa escrita seria fundamental para a administração e religião egípcia no futuro. Resumo das características. Economia agrícola baseada nas inundações do Nilo. Desenvolvimento de culturas regionais como Badari, Nakada e Merinde. Formação de uma sociedade hierárquica e estruturas políticas rudimentares. Avanços tecnológicos e no artesanato, como cerâmica e ferramentas de pedra. Religião e rituais funerários começando a se organizar. Processo de unificação do Egito, que se concretiza com Narmer, fundando a primeira dinastia. Comércio crescente com outras regiões e intercâmbio cultural. Este período foi crucial para a formação das bases da civilização egípcia, que floresceria nos períodos subsequentes com o estabelecimento do Antigo Império e a construção das grandes pirâmides. O período pré-dinástico do Egito Antigo é dividido em várias fases culturais que refletem o desenvolvimento gradual das primeiras sociedades egípcias, seus avanços tecnológicos, organização social e religiosa. As fases culturais mais importantes durante esse período são: 1. Cultura de Badari, c. 4.504.000 a.C. Localização: região de Badari, no Alto Egito, ao longo do Nilo. Características: cerâmica fina e sofisticada. A cerâmica da cultura de Badari é conhecida por sua qualidade e ornamentação detalhada. Eram comuns as cerâmicas pintadas e decoradas com motivos geométricos. Artefatos de pedra polida. A produção de ferramentas de pedra polida, como lâminas e machados, era um marco dessa cultura. Ela se destaca por sua habilidade em polir e moldar pedras duras. Sepultamentos diferenciados. A cultura de Badari também é conhecida por práticas funerárias mais complexas. Algumas tumbas eram simples, enquanto outras, de pessoas de maior status social, incluíam objetos funerários e uma organização mais elaborada no sepultamento. Início da organização social, já se observavam indícios de uma sociedade em vias de se tornar mais hierárquica, com elites emergentes, provavelmente ligadas ao controle da agricultura e da produção artesanal. 2. Cultura de Nakada I, c. 4.0003.600 a.C. Localização: região do Alto Egito, especialmente na área de Nakada, sul do Egito. Características: cerâmica mais elaborada. Durante essa fase, a cerâmica se tornou mais refinada, com uma maior variedade de formas e decorações, como figuras geométricas e representações de animais.
A cerâmica polida de cor vermelha se tornou comum. Aumento da diferenciação social. A sociedade de Naqada já exibia sinais de diferenciação social. As elites eram enterradas em tumbas mais complexas e com mais bens, refletindo uma hierarquia social mais definida. Práticas funerárias. O sepultamento era uma parte importante dessa fase, e as tumbas começaram a incluir objetos de luxo como cerâmica fina, elementos de comércio. A presença de objetos importados, como pedras preciosas, sinais de que o comércio com outras regiões do Egito e até com áreas vizinhas estava em desenvolvimento. 3. Cultura de Naqada II, c. 3.603.200 a.C. Localização: regiões do Alto Egito, especialmente a área de Naqada e seus arredores. Características: avanços na arte cerâmica. A cerâmica de Naqada II era ainda mais avançada, com formas e decorações mais complexas, como figuras de animais, cenas de guerra e rituais religiosos. Além disso, começaram a aparecer os primeiros exemplos de objetos de ouro e pedras semipreciosas. Monumentos e arte. O desenvolvimento artístico se refletiu em estatuetas de pedra, relevos e outras obras de arte que indicavam o crescente poder da elite. A iconografia religiosa começou a se consolidar, com representações de deuses e símbolos de poder real. Aparecimento de líderes regionais. Durante esta fase, começaram a surgir líderes locais, que talvez tivessem controle sobre pequenas regiões ou cidades. As evidências sugerem a criação de uma liderança centralizada emergente. Estabelecimento de uma rede comercial mais ampla. A cultura de Naqada II manteve uma rede de comércio ativa, que incluía não apenas o Egito, mas também áreas ao longo do Oriente Próximo e Sudão. 4. Cultura de Naqada III, c. 3.203.100 a.C. Localização: região do Alto Egito, ainda em Naqada e áreas circunvizinhas. Características: consolidação de símbolos de poder. A fase final de Naqada III é crucial, pois marca o período de consolidação do poder real. As elites locais eram mais poderosas e já existia uma clara tentativa de unificação do Egito, com um grande número de objetos simbólicos que indicavam a autoridade centralizada. Desenvolvimento de uma arte monumental. O uso de relíquias e artefatos de luxo, como estelas e inscrições, aumentou. Os artefatos encontrados de Naqada III refletem o poder crescente dos futuros faraós e a transição para um governo centralizado. A unificação do Egito marca o fim do período pré-dinástico e o início do período dinástico inicial, por volta de 3100 a.C., e é um dos eventos mais importantes na história antiga do Egito. A unificação transformou as diversas culturas regionais em uma única nação sob um governante centralizado, dando origem à primeira dinastia. A seguir, explica o processo de unificação e as circunstâncias que levaram ao fim do período pré-dinástico. Causas da unificação: conflitos e rivalidades regionais. Durante o período pré-dinástico, o Egito era dividido em duas grandes regiões, o Alto Egito, um ao sul, e o Baixo Egito, um ao norte, próximo ao delta do Nilo. Essas duas regiões eram inicialmente independentes, com seus próprios governantes e culturas locais, mas começaram a entrar em contato e, por vezes, em conflito. A unificação foi provavelmente impulsionada por conflitos militares e rivalidades entre os governantes dessas duas regiões. Esse processo de competição e aliança culminou na ascensão de um governante poderoso capaz de unir as duas partes. Centralização do poder. O crescimento das cidades e o aumento da complexidade social e econômica, especialmente no Alto Egito, facilitaram a centralização do poder político. Os governantes do Alto Egito, inicialmente, começaram a consolidar o controle sobre as regiões vizinhas. As elites locais e os líderes das duas regiões começaram a se interessar por uma estrutura política mais coesa para fortalecer o comércio, a religião e o sistema militar. A ascensão de Narmer ou Menés. O processo de unificação é tradicionalmente atribuído a Narmer, também conhecido como Menés, nome que pode ser uma tradução ou uma forma de título dinástico. Narmer é considerado o primeiro faraó da história do Egito, e sua ascensão marca a transição do período pré-dinástico para o período dinástico. Ele é frequentemente associado à conquista do Baixo Egito e à fundação de uma nova capital na cidade de Mênfis, localizada no centro entre o Alto e o. A unificação do Egito marca o fim do período pré-dinástico e o início do período dinástico inicial, por volta de 3100 a.C., e é um dos eventos mais importantes na história antiga do Egito. A unificação transformou as diversas culturas regionais em uma única nação sob um governante centralizado, dando origem à primeira dinastia. A seguir, explica o processo de unificação e as circunstâncias que levaram ao fim do período pré-dinástico. Causas da unificação:
Conflitos e rivalidades regionais. Durante o período pré-dinástico, o Egito era dividido em duas grandes regiões, o Alto Egito, ao sul, e o Baixo Egito, ao norte, próximo ao delta do Nilo. Essas duas regiões eram inicialmente independentes, com seus próprios governantes e culturas locais, mas começaram a entrar em contato e, por vezes, em conflito. A unificação foi provavelmente impulsionada por conflitos militares e rivalidades entre os governantes dessas duas regiões. Esse processo de competição e aliança culminou na ascensão de um governante poderoso capaz de unir as duas partes. Centralização do poder. O crescimento das cidades e o aumento da complexidade social e econômica, especialmente no Alto Egito, facilitaram a centralização do poder político. Os governantes do Alto Egito, inicialmente, começaram a consolidar o controle sobre as regiões vizinhas. As elites locais e os líderes das duas regiões começaram a se interessar por uma estrutura política mais coesa para fortalecer o comércio, a religião e o sistema militar. A ascensão de Narmer ou Menés. O processo de unificação é tradicionalmente atribuído a Narmer, também conhecido como Menés, nome que pode ser uma tradução ou uma forma de título dinástico. Narmer é considerado o primeiro faraó da história do Egito, e sua ascensão marca a transição do período pré-dinástico para o período dinástico. Ele é frequentemente associado à conquista do Baixo Egito e à fundação de uma nova capital na cidade de Mênfis, localizada no centro entre o Alto e o. Símbolos de unificação. A Pedra de Narmer, uma das principais fontes arqueológicas sobre a unificação, exibe cenas que comemoram a vitória de Narmer sobre os governantes do Baixo Egito e a fusão das duas terras sob seu domínio. A pedra mostra o faraó usando tanto a coroa do Alto Egito, branca, quanto a do Baixo Egito, vermelha, o que simbolizava a união das duas terras. Além disso, a cerâmica e os estilos artísticos começaram a incorporar elementos tanto do Alto quanto do Baixo Egito, refletindo uma crescente unidade cultural. Impactos da unificação. Consolidação do Estado egípcio. A unificação permitiu que o Egito se consolidasse como uma única nação, com um governante centralizado, estabelecendo as bases para a dinastia faraônica. A cidade de Mênfis se tornou a primeira capital do Egito unificado e um centro de poder, comércio e religião. A centralização política também foi acompanhada pela organização administrativa, criação de leis e sistemas tributários que ajudaram a consolidar o poder do faraó sobre o vasto território. Início da construção das pirâmides e complexos funerários. A unificação trouxe estabilidade e recursos, permitindo o desenvolvimento de grandes projetos de construção, como pirâmides e outros complexos funerários para os faraós. A construção monumental se tornaria uma característica central da civilização egípcia. Fortalecimento da religião e da identidade nacional. Com a unificação, o panteão de deuses egípcios foi centralizado, e os faraós passaram a ser considerados deuses vivos, representantes de Horus na terra. A ideia de um governante divino foi um dos pilares da cultura egípcia ao longo dos milênios. A religião desempenhou um papel importante na legitimação do poder real, e as grandes práticas religiosas começaram a ser institucionalizadas no Egito. Organização de uma economia centralizada. O comércio entre as diferentes regiões do Egito, bem como o comércio externo com o Oriente Próximo e o Sudão, se expandiu Fim do período pré-dinástico. Com a unificação sob Narmer, o Egito deu início ao período dinástico inicial, com a formação da primeira dinastia. A partir desse momento, o Egito passou a ser governado por uma linha dinástica de faraós, que daria início ao grande império egípcio que duraria milênios. O fim do período pré-dinástico também significou o término das divisões regionais que caracterizavam o Egito até então. As diferentes culturas locais, como as de Badari, Nakada e Mahdi, começaram a se integrar dentro de um quadro mais amplo de unidade cultural e política, levando à formação de uma civilização altamente organizada e centralizada. Conclusão. A unificação do Egito foi o ponto de transição que separa o período pré-dinástico do dinástico, consolidando o Egito como um estado unificado sob um único faraó. A figura de Narmer, Menés, é central nesse processo, sendo vista como a fundadora da dinastia faraônica e do modelo de governança centralizada que perduraria por toda a história do Egito Antigo. A unificação foi, portanto, um passo decisivo que moldaria a estrutura política, social, econômica e religiosa do Egito por milênios.